Oi galera, voltamos aqui com o nosso projeto, nossa aula Educa Balsas, e nossa aula hoje é de quê? Língua Portuguesa, 9º ano. Sejam todos bem-vindos para essa aula que eu preparei com muito carinho para todos vocês. Então, se você está sozinho em casa, chama alguém para assistir junto com você, chama o pai, chama a mãe, chama o colega e vamos juntos aprender. E antes de mais nada, lembre-se, todo dia é uma folha em branco pronta para ser colorida. E é você que vai colorir a sua folha, porque a sua folha é a sua vida. Use cores vivas, cores alegres, cores vibrantes. E a sua vida estando colorida, você vai colorir a vida de outras pessoas. Então, vamos começar a nossa aula. Hoje o nosso texto é entrevista, texto informativo. Será que você já entrevistou alguém? Será que você já foi entrevistado? Lhe fizeram que tipo de perguntas? Gênero entrevista. Então, a nossa habilidade de hoje é reconhecer e planejar o gênero entrevista como forma de obter dados e informações sobre os fatos cobertos, sobre o tema ou questão discutida ou temática em estudo. Fica bem atento a essa habilidade aqui, ok? Porque é importante conhecer a estrutura do gênero do texto entrevista, planejar a entrevista considerando o contexto de produção, recepção, circulação, estrutura e também selecionar fato ou tema para produzir uma entrevista e posicionar-se também aí diante do tema dessa entrevista, ok? Então, agora, antes de mais nada, eu trouxe uma entrevista para vocês verem um pouquinho esse modelo. Nós vamos assistir uma entrevista na qual o entrevistador é uma jornalista da TV Brasil e o entrevistado é Marcos Wortmann. Acompanhem aí. A gente conversa agora com o idealizador do viveiro comunitário do Lago Norte, o administrador da região, Marcos Wortmann. Boa tarde, Marcos. A gente ouve sempre aquele ditado popular que todo mundo tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Então, uma dessas atividades vocês já estão se ocupando. Com certeza. Mas eu queria saber contigo o seguinte, aqui na região do Distrito Federal, todo mundo fala que é uma das regiões mais arborizadas do Brasil. Por que há a necessidade, então, de ter essa preocupação de plantar árvores por aqui? Porque, na verdade, as árvores elas cumprem uma série de serviços ambientais. A gente sempre pensa primeiro em sombra, por exemplo. Mas os lugares onde a gente está plantando, por exemplo, nas margens dos córregos e nas cabeceiras das nascentes, tem uma série de outros serviços. Por exemplo, a infiltração das águas e a proteção dessas águas que vão cair depois no Lago Paranoá. E é um manancial que vai abastecer Brasília. E explica para a gente, então, melhor como é que funciona esse projeto. Esse projeto começou primeiro com o mapeamento das nascentes. Foram mapeadas mais de 100 nascentes somente na região do Lago Norte. Depois a gente percebeu que, bom, não basta a gente mapear, precisamos também recuperar esses lugares. Muitas estavam muito degradados por anos de fogo, mau uso. Então criamos o viveiro comunitário para poder oferecer também para as pessoas, qualquer um que queira, a oportunidade de plantar árvores. Bom, e tem também um trabalho de educação ambiental nesse projeto, não é isso? Com certeza. Essa é uma das principais vocações do viveiro. À medida que a gente criou ele, a gente foi vendo qual que era a natureza dele, na verdade. E essa parte pedagógica é uma das mais importantes. Então, a gente recebe muitas escolas. Esse ano foram pelo menos 70 escolas que foram lá. Praticamente todas as semanas a gente recebeu pelo menos uma escola. Bom, e como é que é o perfil desse voluntário? Ele vai lá plantar árvore, dar aulas? Explica pra gente. Todos os perfis. Desde a pessoa que está querendo aprender como é que planta uma árvore, que quer plantar na sua casa, especialistas que vão lá dar oficinas de beneficiamento de sementes para aumentar a taxa de germinação e ajudar o próprio viveiro, pessoas que são especialistas em agrofloresta e aquela pessoa que está lá falando, poxa, tem uma coisa boa que eu quero fazer, quero aprender, esse pessoal parece legal, eu vou lá. De todo jeito, de todos os lugares também. Então, vocês assistiram essa entrevista, puderam perceber a dinâmica que há entre a entrevistadora e o entrevistado. O turno de fala entre eles, ela fala, depois ele responde, ela pergunta, depois ele responde. Assim, é como se fosse uma combinação. Muitas vezes as entrevistas não são ensaiadas, tá? Esse turno de fala é justamente para possibilitar essa relação entre um e outro, essa combinação. E é isso que torna a entrevista mais rica. E quando ela faz as brincadeiras, quando ela fala informalmente, deixa o entrevistado mais tranquilo, mais ali tranquilo diante do conteúdo que está sendo explanado.
a ele, que está sendo perguntado a ele. Mas cuidado, uma entrevista oral tem as suas regras, as suas limitações, diferentemente de uma entrevista impressa, de uma entrevista redigida, que também vai ter a sua própria estrutura. São parecidas, são, mas o que acontece, vamos saber agora. Então, para facilitar o nosso entendimento, vocês o que? Assistiram a entrevista ali. Agora eu transcrevi um pouquinho dessa entrevista, um fragmento dessa entrevista para nós analisarmos. Então vamos lá. TV Brasil, a jornalista. Hoje é dia de conhecer um projeto voltado para a preservação do meio ambiente. A gente conversa agora com o idealizador do viveiro do Lago Norte. Boa tarde, Marcos. A gente ouve sempre aquele ditado popular que todo mundo tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Então, uma dessas atividades vocês já estão se ocupando. Mas eu queria saber contigo o seguinte: aqui na região do Distrito Federal, todo mundo fala que é uma das regiões mais arborizadas do Brasil. Por que há necessidade, então, de ter essa preocupação de plantar árvores por aqui? Veja, eu transcrevi a entrevista tal qual estava lá na oralidade, com as mesmas palavras, da mesma maneira. Então, aqui nós podemos observar na fala dela, a linguagem informal. A gente conversa, a gente ouve, características da linguagem informal, mas pessoal. Essa linguagem informal e pessoal faz com que o entrevistador se aproxime mais do entrevistado. E, consequentemente, o entrevistado vai se sentir ali mais calmo, mais tranquilo, mais apto a responder às perguntas feitas. E ele responde, Marcos Wortmann. Na verdade, as árvores cumprem uma série de serviços ambientais. A gente sempre pensa primeiro em sombra, por exemplo, mas nos lugares onde a gente está plantando, por exemplo, nas margens dos córregos e nas cabeceiras das nascentes, tem uma série de outros serviços, por exemplo, a infiltração das águas e a proteção dessas águas, que vão cair depois no Lago Paranoá, o que é o manancial que vai abastecer Brasília. Vimos também aqui na fala do Marcos a linguagem informal, a linguagem ali mais pessoal. Temos aqui, a gente sempre pensa primeiro em sombra, foi colocado aqui também, onde a gente está plantando, ao invés de estar plantando, ele utilizou a linguagem aqui informal, está plantando, um joguinho de cintura no verbo. Mas por que ele fez isso? Será porque ele fez isso? Porque ele falou espontaneamente. E quando nós falamos ali espontaneamente, muitas vezes nós não seguimos a linguagem formal, a norma padrão. Mas o que acontece, galerinha que está de casa, me ouve aí. Quando nós vamos escrever essa entrevista, elaborar essa entrevista aqui, eu preciso seguir regras, eu preciso seguir uma estrutura. Então, o que acontece? Às vezes a professora pede assim, José, vai entrevistar a diretora sobre um determinado assunto aqui da escola, sobre os ventiladores que estão quebrados, por exemplo. Sobre a qualidade da merenda escolar, sobre o papel do diretor na escola. Aí o José vai lá e entrevista a professora. E ela vai falando e ele vai escrevendo. E às vezes o José escreve do jeitinho que a diretora falou, com algum erro gramatical, com um vício de linguagem. E quando ele entrega a entrevista para a professora vai lá e corrige, tem uns errinhos. Então o que acontece? A entrevista oral, tudo bem, você vai ter os vícios de linguagem, você vai ter a linguagem informal. Sim. Mas na entrevista escrita, o que você vai precisar? Adequá-la à linguagem formal, porque, novamente, é um texto que pode ser lido por qualquer um, então tem que ser uma linguagem de fácil acesso, de fácil interpretação, ok? Então, vamos aqui nos adentrar mais. Entrevista. Lê comigo o conceito de entrevista que você vai aprender mais. A entrevista é um gênero textual com função geralmente informativa, vinculado, sobretudo, pelos meios de comunicação como jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros.
Então, gente, a entrevista não é encontrada só em revista ou jornal, não. Aquele jornal impresso, pode ser no jornal televisivo, no jornal ali do rádio, nem precisa ser um jornal para ter entrevista. Pode ser uma revista com foco no público infanto-juvenil, no público adulto, qualquer um pode produzir uma entrevista. E olha só o cunho dela, o objetivo dela, informativo. Uma entrevista serve para informar sobre um determinado assunto, um determinado fato. E o que nós temos aqui agora? Características da entrevista, porque é importante conhecer as características da entrevista. Mas a entrevista é só o quê? É só a fala, pergunta, responde, Não, tem toda uma estrutura a ser seguida. Então, nós temos aqui textos informativos e ou opinativos, porque além de informar, ele pode trazer uma opinião. A opinião de quem? Do entrevistado, a opinião do entrevistador sobre o que está sendo ali comentado. Presença do entrevistador e do entrevistado. Gente, esse aqui é óbvio, não é? Em uma entrevista, eu preciso de um entrevistador e de um entrevistado. E não precisa ser só um e um, não. Pode ser vários entrevistadores e vários entrevistados ali fazendo a entrevista. Muitas revistas trazem essa dinâmica. Nós temos também linguagem dialógica e oral. Como assim linguagem dialógica? Que palavra bonita, não é? Linguagem dialógica é o diálogo, é a conversação em si. Porque você não vai chegar e eu vim fazer uma entrevista e vai fazer todas as perguntas e depois a pessoa vai responder, não. Você faz a pergunta 1, a primeira pergunta, a pessoa responde. Segunda pergunta, a pessoa responde. É nessa dinâmica que funciona a entrevista. Nós temos também marca do discurso direto e da subjetividade. Ou seja, o que é o discurso direto? É quando eu vou ali transcrever, quando eu vou utilizar a fala da própria pessoa, ela falando. Por exemplo, discurso direto. Camila disse, aí 2 pontos, travessão. Quero ir para a escola hoje. Está ali a fala da Camila, ela falando por ela mesma. O contrário ocorre no discurso indireto, quando alguém fala por outra pessoa. Camila disse que queria ir à escola. Esse aqui é o discurso indireto. Na entrevista, nós utilizamos o discurso direto, é a pessoa falando a própria fala dela, ok? E da subjetividade, porque quando eu estou falando, dando a minha opinião, então ali o subjetivismo está presente. Vou me perguntar sobre o projeto Educabalsas, então eu vou responder de acordo com a minha opinião, utilizando o que eu penso, falando o que eu penso. E mescla da linguagem formal e informal. Na linguagem oral, principalmente a linguagem informal, mas também não vai ser falado de qualquer jeito, tá bom? Lembra, quando você vai transcrever ali para o escrito, você vai utilizar mais a linguagem formal. Como nós vimos na entrevista do Marcos ali, tanto a entrevistadora quanto o entrevistado, eles utilizaram a linguagem formal. A gente, o tal, utilizaram verbos, utilizaram expressões que são próprias da linguagem informal, pessoal. O que nós temos mais aqui? Nós temos aqui a imagem de uma entrevista. E essa entrevista está aqui, entrevista do Rodrigo Gurgel. O que está destacado aqui? Nosso primeiro destaque é o manchete ou título. Ler apenas por prazer tornou-se algo muito raro na minha vida, infelizmente. O título, a manchete, tem que ser algo que chame a atenção. Então, quando eu estava preparando esse material com muito carinho para vocês, esse título me chamou muita atenção. Ler apenas por prazer tornou-se algo muito raro na minha vida. Então, o entrevistado, ele não lê por prazer. Então, será que ele lê? Aí eu fiquei com essa dúvida, essa indagação na minha cabeça e eu fui ler a entrevista em si. Aí eu pude compreender o porquê do título. O título, gente, tem que ser bem elaborado. O título é como se fosse uma armadilha que você prepara para o leitor. Eu vou pegar o leitor com essa armadilha aqui, com esse título aqui bem elaborado, bem assim planejado. Aí ele vai ficar curioso e vai ler o restante da entrevista, vai ler toda a entrevista. Depois do título, que é a primeira parte que vem na nossa entrevista, nós vamos ter a apresentação. A apresentação é 1 ou 2 parágrafos que vem após o título.
na qual vai aparecer o quê? Os dados do entrevistado, o nome, a idade, qual a profissão, os hobbies que ele tem, o que ele gosta ou não gosta de fazer, para a gente conhecê-lo e entender um pouquinho sobre o que ele vai falar na frente, qual é a opinião dele sobre o tema abordado. Depois da apresentação, nós temos perguntas e respostas. Aí vai vir aquele turno de pergunta e resposta entre entrevistador e entrevistado. Então, na entrevista vem o quê? Manchete ou título, a apresentação e depois o turno de perguntas e respostas. E agora nós temos, estruturalmente, a entrevista compõe-se dos seguintes elementos. Foram esses que nós acabamos de ver, só que agora eles vão vir esmiuçados aqui. Manchete ou título. Essa é uma parte que deverá despertar interesse no interlocutor envolvido, podendo ser uma frase criativa que vai chamar aí bastante interesse. Então, manchete ou título é a primeira parte da entrevista. Tem que ser algo criativo, algo realmente elaborado para chamar a atenção do leitor. Depois nós temos o quê? A apresentação. É o momento em que se apresentam os pontos de maior relevância da entrevista, como também se destaca o perfil do entrevistado. Como eu falei, nome, qual a profissão, o que ele gosta de fazer, assim, coisas do tipo. Sua experiência profissional, seu domínio em relação ao assunto abordado. E, geralmente, na apresentação também, vem o porquê é aquele entrevistado. Por exemplo, o assunto da entrevista que nós vimos era sobre meio ambiente. Então, chamamos quem? Um idealizador de um projeto lá no Distrito Federal sobre replantio de árvores, tá bom? E por fim vem o quê? Perguntas e respostas. Basicamente é a entrevista propriamente dita, na qual são retratadas as falas de cada um dos envolvidos, as perguntas e as respostas. Então a entrevista novamente vem com título ou manchete, a apresentação e perguntas e respostas. E nós já acabamos por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse material, porque o que foi que nós vimos? Alguém me diz aí, deixa eu ouvir. Alguém me disse. Entrevista. Então se prepara, que eu tenho certeza que qualquer hora dessa a professora aí na escola vai pedir uma entrevista para você, ok? Então eu desejo para você bons estudos, fica com Deus, mantenha a meta aí nos estudos, mantenha foco nos estudos. E também nos acompanhe, tanto na TV, quanto lá no nosso canal no YouTube, Educa Balsas, junto com você. Tchau, tchau, galerinha!